Durante muito tempo na história da humanidade, acreditou-se que a pobreza era algo inevitável. Na concepção de certas religiões, um desígnio de Deus. Mas hoje o debate sobre a pobreza e a desigualdade social tem outro status na agenda mundial. A erradicação da miséria e da fome é a meta número 1 dos Objetivos do Milênio da ONU. E o entendimento é o de que o que configura a pobreza e a pobreza extrema não são apenas critérios monetários. É a violação da dignidade humana, quando a renda que o cidadão consegue fazer e as condições do contexto em que ele vive não lhe permitem fazer escolhas nem ter acesso a oportunidades. Significa a ausência da capacidade elementar de participar efetivamente da sociedade. E é aí que deve entrar o Estado com o planejamento e políticas de renda, emprego, moradia, saneamento, educação, saúde e por aí vai, a lista é grande. No programa de hoje, que faz parte da série especial de entrevistas do Futura sobre pobreza e desigualdades, nós vamos falar sobre como o tema foi colocado em pauta ao longo da história do Brasil. E eu converso com o Francisco Carlos Teixeira, professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professor. Bom, erradicar a pobreza, fome, garantir o mínimo de condições de bem-estar à população não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça social. Então depende de vontade política, depende de planejamento, depende de atuação do Estado para dar conta disso. Em que momentos da história do Brasil, a gente olhando em perspectiva aí, esse movimento existiu por parte da classe política com esse objetivo? Olha, a identificação do Brasil como um país pobre e atingido profundamente por questões como a fome, como a indignidade social das pessoas, é muito recente na história do Brasil. Nós, durante muito tempo, praticamente todo o Império e toda a República Velha até 1930, nós tínhamos uma concepção meio ufanista do Brasil. O Brasil tem metais preciosos, o Brasil tem campos, florestas, rios, tudo é superlativo, Brasil, né? Tudo superlativo. Mas não se notava, não ficava claro que nesse país superlativo tinham pessoas passando fome, né? Quer dizer, não eram vistas as diferenças e os choques e o fato de que a abundância de meios naturais não é o suficiente, né, para que as pessoas vivam bem, né? Particularmente, isso no Brasil era difícil porque é um país que foi afetado 300 anos, pelo menos, ou 350 anos, pela escravidão. A escravidão é um elemento aqui diferenciador, particularmente quando a escravidão é uma escravidão feita com um grupo étnico diferenciado, né? Isso causou um impacto e muitas vezes para os jovens, principalmente, não se tem ideia de que a escravidão terminou há muito pouco tempo no Brasil. A escravidão foi abolida formalmente em 1888. Nessa data existiam cerca de 800 mil pessoas escravas no Brasil. 800 mil pessoas, mas a população do Brasil era de menos de 10 milhões. Então, 800 Quase mil, 10% da população. 10% de toda... Se a gente pegar quem era a população economicamente ativa, então chegava a quase 50%. Né? Então, é um impacto muito grande. Mais do que isso, se perdeu uma chance fantástica em 1888 de fazer uma política de trazer essas pessoas para dentro da sociedade, né? A Lei Áurea, com seu famoso artigo único, né, ela abole a escravidão. E aí? Né? Rui Barbosa e o senador Rodolfo Dantas, eles tinham feito uma lei substituta propondo a entrega de terras, reforma agrária, etc., que, claro, não passou. Então, na verdade, ficamos com um peso, uma herança, né, enorme, né, uma dívida social muito grande. Claro que não são só os escravos os pobres, né, os descendentes dos escravos. Chegaram muitos migrantes também pobres, muitos migrantes de origem italiana, portuguesa, espanhola, sem conhecimento, etc., que, enquanto alguns conseguiram avançar muito, outros formaram uma massa de população empobrecida. E um terceiro setor que criou a pobreza no Brasil foram de trabalhadores rurais, camponeses, caipiras,
caipiras, caboclos, cafusos, que foram expulsos, né, de terras onde eles trabalhavam secularmente pelas secas, né, pela expansão da pecuária, pela expansão da grande propriedade. Então, os afrodescendentes, os migrantes pobres e a massa de trabalhadores rurais brasileiros que foram desprovidos dos seus meios de natureza, de trabalho, são a base social da formação da pobreza no Brasil. A história da política agrária no Brasil também é determinante para a construção da pobreza no Brasil, né? Sem dúvida, a questão do latifúndio, né? A questão de uma propriedade de terra imensa e pouco produtiva, né, vedando acesso ou permitindo um acesso miserável e custoso dos trabalhadores, né, aos seus meios naturais. Então, isso criou bolsões resistentes que se autoalimentavam de pobreza e de miséria no Brasil. Evidentemente, a literatura brasileira, a literatura regionalista, ela fez um trabalho magnífico de expor a fome, né? Graciliano Ramos, em Vidas Secas, teve um papel belíssimo, né, na denúncia da fome, e mesmo a cultura popular, como a famosa canção, né, de Gonzaga, do Gonzagão, né, Asa Branca, descrevendo a questão da pobreza, da miséria, são elementos que o Brasil passou a conhecer o Brasil. Evidentemente, nesse momento, o que aconteceu? Os políticos saíram em campo, né, para propor soluções para a miséria, para a pobreza, normalmente tópicas, extremamente fragmentadas e ligadas, né, a mecanismos de realimentação de poder político local. As políticas com foco no enfrentamento da seca? Por exemplo, a famosa indústria da seca, né, em que você furar um poço, você construir um açude, ou você depois levar um caminhão com uma pipa d'água, era algo que tinha que ter um nome do coronel local, do deputado local, do prefeito local, e que tinha que se traduzir em voto e em perenizar aquele poder local. E aí surgiu um problema, porque, na verdade, o que acontecia é que a pobreza não deveria ser erradicada, ela deveria ser minimamente minorada, porque senão também se perdiam os mecanismos de coronelismo, de reprodução do poder político local. Então, a indústria da seca, ela era uma forma de manter, né, a pobreza e manter o poder político local, né? Era preciso romper com isso. Né? Quer dizer, o próprio Gilberto Gil, numa canção belíssima, né? ele fala, né, dessa coisa de favores, né? Promete dar um roçado para João, dar um vestido para Maria. As políticas de bem-estar social e de proteção aos trabalhadores na era Vargas, elas cumpriram esse papel? Ou, pelo menos, indiretamente, elas tiveram impacto na redução da pobreza? Eu tenho a impressão que ela faz o start, né? O ponto de partida do processo. Mas elas não são exatamente políticas anti-pobreza, são políticas de amparo a grupos sociais, principalmente o operariado urbano fabril. Né? Mas, por exemplo, o trabalhador rural, ou o emprego doméstico, ou o emprego temporário, esses não são atingidos por essas políticas. Mas é um momento onde se cria um ponto de partida fundamental, a ideia de que o Estado tem obrigação, sim, de cuidar de grupos sociais e de formular políticas públicas. Porque ao lado, por exemplo, de todas as medidas da CLT, o salário mínimo, etc., entra aposentadoria, invalidez, entra os famosos SAPs, os serviços de alimentação pública, que são criados, etc., para tentar minorar o processo. O grande impacto, na verdade, vem com a redemocratização do Brasil na pós-regime civil-militar de 64. Ali, um grupo que estava ligado, e que estava correto, mas que estava ligado à tradição brasileira, falava pelo retorno das liberdades políticas, dos direitos civis. E chegou por trás, principalmente dentro do movimento pela Constituição, para fazer a nova Constituição de 1988, uma ampliação desses direitos.
Não se tratava mais de direito de organizar partido, de liberdade de expressão, liberdade de comunicação, inviolabilidade da pessoa, mas também apareceu ali direito à casa, direito à moradia, direito a trabalho, direito à educação, direito à alimentação. A última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, com dados de 2009 a 2011, divulgada em 2012, mostrou que nos últimos 10 anos, de 2001 a 2011, o Brasil, foi a primeira vez que o Brasil teve uma redução tão significativa da pobreza e, ao mesmo tempo, das desigualdades sociais. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui. Nunca antes na história desse país, isso é fruto de uma política especificamente voltada para a redução da pobreza, para a redução das desigualdades, que não aconteceu nunca antes na história desse país? Olha só. É possível dizer isso? Eu diria que tem que ter 2 pontos de equilíbrio. Não há redução da pobreza sem crescimento econômico. Né? Então, não adianta tentar ter política setorial, política específica, se o conjunto do país não crescer. Né? E para ter crescimento econômico era preciso ter estabilidade monetária. Então, na verdade, foi preciso fazer a estabilidade desse país, a macro política funcionar para tudo começar a crescer e poder distribuir. Então, esse é um processo que começa mais de 20 anos. A segunda coisa fundamental é só o crescimento econômico também não erradica a pobreza. Né? Elas são complementares. Se eu não tiver crescimento econômico, não adianta eu ter política setorial. Mas se eu tiver só crescimento econômico, eu posso até acelerar a desigualdade, porque vai crescer quem tem mais chance e quem tem menos chance vai crescer menos ou não vai crescer. Então eu tenho que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. É até lugar comum a gente dizer que a corrupção é o ralo por onde vai o recurso que deveria ser empregado em políticas públicas, sociais, que aumentem o bem-estar social, que reduzam a pobreza, que reduzam as desigualdades. No Brasil, o quanto que a corrupção pode se considerar comeu de recursos que poderiam ser utilizados, como estão sendo utilizados atualmente, no combate à pobreza e às desigualdades? Citando aí agora uma famosa frase do ministro Joaquim Barbosa, a corrupção não tem contabilidade. Então a gente não pode, de forma exata, fazer um cálculo em relação a isso. Mas se a gente apanhar o escândalo do Banestado, do Tribunal do Trabalho em São Paulo, do propinoduto, por aí vai, tudo isso. Do mensalão. O mensalão, todos esses que a gente conseguiu chegar a algumas escalas de valores, nós vamos ver que eles são muitas vezes superiores, por exemplo, ao Bolsa Família. Né? Eles que apanham o dinheiro e tiram do país, né, não podem ser, de maneira alguma, minimizados. Né? Porque os projetos de eliminação da pobreza são projetos que geram pessoas melhores. Um investimento que é absolutamente fantástico, gerar pessoas melhores. Nós conseguimos algumas coisas maravilhosas nisso. Por exemplo, hoje nós temos uma quase universalização das crianças na escola, coisa que é algo inimaginável num país desse tamanho. Mas não conseguimos melhorar a qualidade dentro da escola. Esse é um ponto, né, fundamental nesse sentido. Os recursos que são perdidos em corrupção, se fossem aplicados na melhor formação dos professores e na maior permanência das crianças na escola, eles dariam o ponto de partida de igualdade para uma sociedade muito mais igualitária e justa nesse sentido. Focando na questão da desigualdade. Muitíssimo obrigada por essa conversa, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu é que quero agradecer. Bom, para você que esteve também com a gente, muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.